Venham à mesa lembrar-se do cumprimento do propósito eterno de Deus. Queiram abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Leremos os versos 1 a 10. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e entregue-se inteiramente agora à leitura e à meditação na palavra do Senhor. Diz-nos assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Meus irmãos, nem todo condenado é culpado, porque nem todo ato judicial humano é justo. Seja porque o julgador é desonesto, por exemplo, aceita suborno, seja porque, sendo bem intencionado, é um ser humano que lida com evidências que podem também enganá-lo. A palavra de Deus, irmãos, alerta o povo de Israel acerca do perigo do julgamento injusto já na formação da nação. Eu quero compartilhar com os irmãos o que diz Deuteronômio no capítulo 19, por exemplo, nos versos 18 a 20. A palavra do Senhor nos alerta para a possibilidade, para o perigo de se realizar um julgamento apressado e se praticar injustiça numa nação que deveria ser conhecida pela justiça recebida do Deus eterno. Deuteronômio 19, a partir do verso 18, diz: os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa, e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhes-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. A palavra de Deus alertou os líderes de Israel a que não tolerassem uma maldade. Essa maldade é um julgamento apressado, com testemunhas não críveis, que poderiam induzir o juiz a proferir uma sentença equivocada. Observem ainda em Deuteronômio, no capítulo 27, lá no verso 25, a palavra do Senhor alertando aqueles que poderiam se vender no contexto de um julgamento. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, o justo, o santo, o reto, o perfeito, aquele em quem estava a vida abundante, a vida plena, a vida correta, foi injustamente condenado à morte, portanto ele
morreu inocentemente. A sentença de Jesus foi dada antes que um julgamento justo, meticuloso, como a palavra de Deus ensina, fosse realizado. Olhamos para os evangelhos e encontramos o testemunho de gente que viu a tudo isso. Estavam em lugares públicos os julgadores de Jesus. Não faltaram testemunhas. Depois de compartilhados esses textos com a igreja primitiva, os crentes disseram: foi isso mesmo que aconteceu. Alguns de nós lá estivemos, muitos de nós estivemos com aqueles que estiveram nos locais do julgamento de Jesus. Vimos a pressa, vimos o suborno, vimos aquilo que Judas, o traidor, fez, vimos tudo o que aconteceu. João diz isso no capítulo 11, nos versos 47 e 48. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O julgamento tornou-se apenas uma falível rotina cumprida, uma formalidade, uma prestação de contas fria, porque antes mesmo de realizado o julgamento de Jesus, ele fora condenado. Quais crimes cometeu? Realiza sinais extraordinários, que homem algum pode realizar, somente Deus. Ele é seguido por uma multidão que percebe que ele não é apenas pregador, ele pratica aquilo que prega. Ninguém jamais falou como ele. Porque Jesus foi condenado, porque poderia tomar o lugar daqueles que, como concessão romana que dominava a Judéia, permitia-lhes a liderança do povo. Mas, meus irmãos, graças a Deus, aqueles que julgaram Jesus de modo injusto e o condenaram de modo injusto também, o inocentaram. Puderam dizer isso. Registraram que a morte de Jesus foi a única morte de um inocente em toda a história. E antes que você diga: pastor, sabemos que outros inocentes morreram, por exemplo, o famoso Tiradentes, figura preciosa da bela história de Minas Gerais. Irmãos, Tiradentes, eu e você, somos pecadores. A morte é o que se espera como punição para quem ofendeu o Deus Santo. Jamais um inocente absoluto morreu. É claro que inocente de algum crime que o levou à morte. Mas todos nós, segundo a palavra de Deus, representados em Adão, de quem descendemos, somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Se existiu alguém absolutamente inocente que morreu, foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi levado a uma cruz. Até então, lugar de desonra para nós os crentes. Não há constrangimento algum em dizer que Jesus foi crucificado, porque ele transformou o lugar da desonra no palco da sua glória. Jesus transformou a ribalta do desprezo no elevado da admiração da humanidade por um inocente que morreu em favor de pecadores. A vida santa do nosso amado Senhor, a sua obra perfeita e o seu julgamento injusto demonstram que o sangue derramado no Calvário há 2 milênios era sangue inocente. Por isso, o Pai eterno, o Deus Santo, aceitou esse sacrifício que lhe foi muito agradável. Vejamos na palavra de Deus, meus irmãos, as evidências de que morreu um inocente. E nós, os cristãos, quando celebramos a morte dele, celebramos as consequências da morte de um santo, de um justo. Não estamos rememorando a morte de uma figura qualquer. Segundo a palavra de Deus, com fartas evidências da história, o Sinédrio realizou uma reunião irregular. Voltemos para Mateus no capítulo 27,
Com muita pressa, ao romper do dia, reuniram-se sacerdotes e anciãos em conselho contra Jesus para o matarem. A reunião foi irregular. Amarraram Jesus, segundo o verso 2, e o levaram e o entregaram ao governador, que era Pilatos. O réu não foi ouvido com cuidado, meus irmãos. Apressadamente prenderam, amarraram, surraram e levaram a Pilatos. As testemunhas não foram convincentes, veremos isso no texto bíblico. Nem todos os membros do sinédrio estavam presentes. Alguns sequer foram comunicados, não houve tempo para isso. A testemunha principal foi subornada e declarou isso. E teve um fim triste, porque não suportou o peso da injustiça cometida no falso testemunho dado acerca de Jesus. Aqueles que julgaram Jesus e pagaram e subornaram a falsa testemunha, Judas Iscariotes, sequer aceitaram a devolução do dinheiro do suborno. Olhem para o texto bíblico, lá no verso 6 é dito que os principais sacerdotes, tomando as moedas da falsa testemunha Judas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. No verso 7, deliberaram comprar um campo de oleiro para que se tornasse em cemitério de forasteiros. Mas eu quero convidar os irmãos a olharem o que diz Lucas. Lucas fala do mesmo acontecimento. No capítulo 23, a partir dos versos 1 a 25, os irmãos podem conferir aquilo que Lucas ouviu, aquilo que viu, aquilo que recebeu de testemunha desse tempo. Eu quero destacar do capítulo 23 de Lucas, o verso 4. Vejam aí, irmãos. Lucas 23, verso 4. O governador que recebeu Jesus às pressas respondeu aos principais dos sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Essa é a declaração do governador. Vejam o verso 14. Pilatos, depois de reunir os principais dos sacerdotes com outras autoridades e o povo, disse: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Vocês sabem, vocês me apresentaram com uma condenação, eu o interroguei na presença de vocês, nada verifiquei contra ele, ele não é criminoso. Verso 15, Lucas 23:15, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Esse homem que se esforçava por ser reconhecido pelos judeus como autoridade, disse: também não verifico crime em Jesus que justifique a sua morte. Lucas 23, verso 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Por que ele queria soltar Jesus? Porque, como ele disse, não encontrou nele crime algum. Lucas, capítulo 23, verso 23. Mas eles, a multidão, estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Foi um julgamento à base de grito. Venceu quem gritou mais, porque não havia crime a imputar ao Senhor Jesus. Lucas 23, 25, soltaram aquele que estava encarcerado, Barrabás, por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Jesus não foi entregue a um julgamento justo. O sinédrio realizou uma reunião irregular. Portanto, falamos do santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele nunca pecou. A sua vida foi investigada. As suas palavras, analisadas uma a uma, não se encontrou em Jesus crime algum. Mas em segundo lugar, irmãos, eu quero afirmar que a autoridade romana também não encontrou crime em Jesus. O rei
Naqueles dias de Roma era Tibério César. Voltando ao texto que lemos inicialmente de Mateus 27, lá no verso 2, é dito que levaram ao governador Pilatos. Mas Pilatos compartilhou com outras autoridades e nada encontrou em Jesus que pudesse retirar dele a condição de inocente. Pilatos reconheceu a inocência de Jesus. Veja em Mateus 27, no verso 19, quando a palavra do Senhor diz que a própria esposa de Pilatos, que acompanhou tudo aquilo porque estava impressionada com o que se dizia acerca de Jesus. Pilatos mesmo, diz o texto bíblico, queria encontrar Jesus por conta dos sinais que Jesus havia realizado. E ele, Pilatos, nutria a expectativa de ver algum milagre, algum sinal realizado por Jesus. Olha o que a esposa de Pilatos manda dizer. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Meus irmãos, a morte de Jesus foi um pedido da multidão enlouquecida, da multidão sem razão, que pediu a morte de Jesus. As autoridades romanas, depois de terem percebido que a reunião do Sinédrio foi irregular, decidiram agir motivadas, essas autoridades romanas, por manobras políticas. Muitos políticos fazem assim. Não agem motivados pela verdade e pela justiça. Agem motivados por suas conveniências igualmente políticas. Mateus 27, no verso 10 é dito que então aceitaram transformar as moedas do suborno de Judas em um campo de oleiro. Um campo para cemitério. O campo de oleiro transformado em um cemitério. Boa solução política. Talvez até tenham assinado. Obra da nossa administração. Adquirimos um cemitério. Meus irmãos, olhem por favor para Marcos, que também nos fala do julgamento de Jesus, no capítulo 15. Marcos 15, eu quero destacar o verso 10. Marcos diz assim: ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Pilatos sabia. Aqueles que cooperavam para que o seu governo não incomodasse Roma, a quem Pilatos devia obediência, necessitava de um arranjo político. Pilatos sabia Jesus é inocente, mas sabia também que, cheios de inveja, os líderes da religião de Israel, naquele tribunal religioso, estavam tomados de inveja e queriam a morte de Jesus. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, a esse momento já influenciada pelo Sinédrio, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. A morte de Jesus é a morte de um inocente. O Sinédrio realizou uma reunião irregular. A autoridade romana não encontrou crime algum em Jesus, mas quis uma solução política para a questão. E Judas, personagem mencionado por Mateus, como lemos, devolveu a recompensa por sua ação injusta, por seu falso testemunho. Irmãos, olhem para o Evangelho de Mateus, quando no capítulo 27, lido no início, no verso 3, Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, não creio em arrependimento, mas tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: palavras de Judas, pequei, errei, cometi injustiça, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Nosso irmão J.C. Wiley, acerca de Judas, diz: Judas Iscariotes era o único que poderia acusar a nosso Senhor. Porquanto, tendo sido seu apóstolo, tendo-o acompanhado por toda parte e ouvido tudo quanto saíra dos seus lábios, deveria saber se ele havia praticado algum ato condenável. Judas poderia sim, se Jesus não fosse inocente, se constituir numa testemunha-chave para que Jesus fosse condenado de modo justo. Bastaria Judas dizer: nos longos 3 anos em que tenho andado com Jesus, ele mentiu em tal dia, ele se vendeu em tal ocasião, ele pecou em tal momento. Judas poderia dizer tudo. Por que não disse? Porque ele sabia que Jesus era inocente. Pequei, traindo sangue inocente. Judas sabia. Judas sabia que quem acusava Jesus mentia. Judas sabia. Judas não pôde conviver, irmãos, com a traição de um inocente. O verdadeiro arrependimento lhe faria voltar aos dias em que Jesus havia dito do perdão ao pecador arrependido. Ele lembraria, sim, lembrar-se-ia, sim, da parábola de Jesus acerca do filho pródigo, do pai que com anel e vestes, com festa, celebra o retorno do filho que se desgarrou, mas arrependido diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Se houvesse arrependimento, ele lembraria das palavras de Jesus, daria crédito à promessa de Jesus e desfrutaria do perdão de Jesus. Não, Judas, com remorso, lamentou ter cooperado para que uma farsa condenasse aquele que ele sabia era inocente. Quem andou com Jesus, irmãos, por longos 3 anos, inclusive em momentos de muito aperto, em que quiseram prender Jesus, apedrejar Jesus, matar Jesus, em que confrontaram Jesus em público, em que chamaram Jesus de príncipe de Belzebu, sabiam, na boca de Jesus nunca se achou engano, nunca houve mentira, nunca houve dolo, ele era Deus. Na boca de Jesus nunca se ouviu pecado. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho diz que o processo foi uma farsa na sua etapa entre os judeus e foi uma farsa na sua etapa romana. Mas vai tudo como desde a eternidade Deus encaminhou e como o Filho aceitou. A profecia se cumpriu. Deus vitoriosamente aceitou o sacrifício do Filho que é um com Ele, em nosso favor, porque Ele muito nos amou. O inocente morreu pelos culpados. O justo aceitou a condenação de nós injustos. O verdadeiro se colocou no lugar da falsidade. Aquele que nunca pecou levou sobre si os nossos pecados. Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, Jesus cumpriu aquilo que Deus viu antecipadamente, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor da história. Aqui é mencionada a profecia de Jeremias. Jeremias, irmãos, naqueles dias era como uma espécie de título dos profetas. Como dizem os profetas, então diziam, como diz Jeremias. Mas há outros profetas que dizem o mesmo. Isaías capítulo 53, a partir do verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem tolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá, louvado seja o nome do Senhor, e ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos. Eis-nos aqui, irmãos, o povo de Deus. Porque, voltando ao verso 11, as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados, ou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E ele intercede por nós hoje junto ao Pai. Finalizando, a profecia de Zacarias é mais uma destas preciosas que explicam por que o inocente morreu com a aceitação do Pai. Isaías, ou melhor, Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13, a palavra do Senhor assim nos diz: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro. Lembrem-se do campo do oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. A morte de Jesus foi a morte do inocente, mas ela produziu vida para pecadores como eu e você.